Boa noite. Boa noite. A Justiça aceita recurso do governo e mantém o aumento dos combustíveis. A alegação é de que o dinheiro é necessário para controlar as contas públicas. O Banco Central diminui os juros pela 7ª vez. A taxa Selic fica abaixo de 10% pela primeira vez em quase 4 anos. Lula faz questão de ficar frente a frente com Sérgio Moro de novo. Ele rejeita a sugestão do juiz para interrogatório por videoconferência. A Operação Zelotes prende auditor da Receita Federal e um advogado. Eles são acusados de atuar num esquema de propinas em favor do Bank Boston. Ex-presidente da Caixa Federal revela pressão de Eduardo Cunha por dinheiro. O procurador-geral pede ao Supremo que não solte o ex-deputado. O governo anuncia aumento da fiscalização nos frigoríficos. O ministro da Agricultura pediu aos produtores mais qualidade na carne bovina. O Jornal da Gazeta está no ar. Unidades da Fundação Casa na Grande São Paulo abrigam mais jovens do que poderiam. Segundo o presidente da Fundação, o problema é pontual e não compromete o trabalho com os adolescentes. A Defensoria Pública afirma o contrário. Os números são da própria Fundação Casa e mostram que das 58 unidades na Grande São Paulo, 13 estão com o número de internos acima da capacidade. É o caso da unidade Casa Paulista, na Vila Maria, na região norte da capital. Aqui a capacidade é para 52 internos, mas atualmente ela opera com 67. Está com uma ocupação de 129%. Fomos autorizados a conhecer a unidade. O espaço abriga adolescentes que já passaram pela Fundação Casa mais de uma vez. Alguns estão prestes a completar a maioridade. Por isso há uma preocupação maior com a segurança, com várias grades e cadeados. Aqui é um lugar que tem regra, tem um limite. Tem horário para tudo, para estudo, para higiene. Os jovens são acompanhados a todo momento por uma equipe multidisciplinar. A rotina dos internos começa às 6 da manhã. Neste período de férias escolares, eles são direcionados a outras atividades, como as aulas de computação. Os alojamentos têm 4 camas de alvenaria. Como há mais pessoas do que a capacidade, existem colchões extras, que à noite são colocados no chão. Em todo o estado, 9.000 jovens cumprem as medidas socioeducativas em 145 unidades. 96% são homens. Os crimes mais comuns são roubo e tráfico de drogas. O secretário da Justiça de São Paulo, Márcio Elias Rosa, assumiu recentemente a presidência da Fundação Casa, no lugar de Berenice Gianella, que ficou 12 anos no cargo. Márcio afirma que o problema de superlotação é pontual e não interfere no trabalho com os adolescentes. Em 90% das vezes, a capacidade está abaixo, a população está abaixo da capacidade. Quando há excesso ou quando ultrapassa, ela não inviabiliza, como eu disse, as atividades de lazer, de recreação, de educação, de capacitação profissional que nós oferecemos em todas as nossas 145 unidades. Opinião diferente da Defensoria Pública do Estado. O adolescente tem atendimentos técnicos quando ele está internado. Então, ele tem atendimentos por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. E esses profissionais, eles são responsáveis por um número de adolescente. Se a unidade está superlotada, os profissionais acabam sendo sobrecarregados, porque ao invés de 10, eles vão ter 12, 13. E aí dificulta o êxito desse trabalho. A Defensoria Pública de São Paulo faz visitas periódicas às unidades da Fundação Casa e afirma que o Poder Judiciário é um dos grandes responsáveis pelo grande número de internações no estado. Para o órgão, a medida deveria ser uma exceção, aplicada apenas em casos excepcionais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diz que os adolescentes só são internados quando cometem atos infracionais graves praticados com violência. A exceção é o crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo. Em viagem ao Oriente, o prefeito de São Paulo, João Dória, apresenta o plano de desestatização ao vice-prefeito de Xangai, a maior cidade da China. A concessão à iniciativa privada do estádio do Pacaembu foi um dos temas tratados. No encontro com o vice-prefeito de Xangai, o assunto foi o Pacaembu. João Dória lembrou ao chinês que o estádio foi palco para a fama de Pelé.
O Tucano procura no exterior interessados no programa de desestatização dele. No caso do Pacaembu, a ideia é conceder à administração a iniciativa privada por 15 anos. Um negócio de retorno trabalhoso, já que shows de música e eventos religiosos ficariam proibidos. Aprovada em primeiro turno na Câmara de Vereadores, a proposta ainda precisa passar por uma segunda votação. O vice-prefeito de Xangai ficou de retribuir a visita no mês que vem, para ver de perto o estádio e o Museu do Futebol no mesmo endereço. Ontem, o prefeito de São Paulo visitou duas das maiores fabricantes de equipamentos de segurança do mundo. Saiu com a promessa de doação de 1.000 câmeras e 2 drones, sem nada em troca, segundo Dória. As duas empresas ainda ficaram de ajudar a elaborar o modelo de parceria público-privada que o Tucano pretende lançar para implantar o sistema de vigilância das ruas de São Paulo. Dória diz que não haverá direcionamento para as duas fabricantes, que devem disputar a concorrência. Seriam 10.000 câmeras para cobrir do centro à periferia, segundo o prefeito. A novidade que está em estudo é oferecer o serviço público de vigilância num plano privado de assinaturas. A ideia é a seguinte: um comerciante que tivesse interesse numa câmera voltada para a porta dele, em vez de contratar uma empresa de segurança, pagaria para a prefeitura. Durante a visita à China, Dória anunciou que a Praça Roosevelt, no centro da cidade, vai ganhar um novo projeto de paisagismo, patrocinado pelas construtoras Cirela e Cetim, que farão também a manutenção da praça durante 2 anos. Segundo Dória, faz parte da contrapartida das construtoras pelo imóvel que elas vão receber da prefeitura na Marginal Pinheiros, bem mais valioso que o terreno do Parque Augusta que vão dar em troca. A área onde funciona hoje a Prefeitura Regional de Pinheiros tem 18.000 metros quadrados. Está numa zona que pode receber prédios bem altos, não tem restrição ambiental e fica numa região cobiçada pelo mercado imobiliário. Pelo acerto, as empresas devem bancar a construção de uma nova sede para a Prefeitura Regional, além de uma escola e um centro de acolhimento para moradores de rua. Também devem manter por 2 anos a Praça Vitor Tivita, vizinha ao terreno em Pinheiros, e o Parque Augusta, na região central. A Justiça Federal decidiu manter a prisão do empresário Jacó Barata Filho, conhecido como Rei do Ônibus, no Rio de Janeiro. Ele foi preso no começo deste mês na Operação Ponto Final. Ele é considerado peça-chave do esquema de pagamento de propinas do setor de transportes a políticos e outros agentes públicos. Os desembargadores aceitaram as alegações do Ministério Público de que, uma vez solto, Barata colocaria em risco a aplicação da lei e a ordem pública. A defesa do empresário vai recorrer da decisão. Um auditor da Receita Federal e um advogado foram presos em São Paulo suspeitos de liderar um esquema de propina que beneficiava o antigo Bank Boston. A filial brasileira do banco foi comprada pelo Itaú em 2006. A fraude é investigada pela Operação Zelotes, da Polícia Federal. O auditor da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, e o advogado Mário Panhozzi Júnior foram presos nesta manhã e levados para a sede da Polícia Federal de São Paulo, na Zona Oeste. A decisão assinada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, de Brasília, explica que Eduardo, então chefe da Divisão de Orientação e Análise Tributária da Receita Federal, teria usado sua função pública mediante proveito econômico ilícito pessoal. No despacho, o juiz declarou ainda que Mário era o responsável pela gerência dos atos de lavagem de dinheiro, estando na linha de frente da organização criminosa. A denúncia contra 11 investigados na Operação Zelotes foi aceita pela Justiça Federal de Brasília na última segunda-feira. Os 2 presos hoje já eram investigados na operação e a Justiça considerou necessária as 2 prisões, já que soltos eles poderiam ocultar ou destruir provas. O auditor da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, e o advogado Mário Panhozzi eram tidos como cérebros do grupo que é acusado pelo Ministério Público Federal de pagar propina para o Bank Boston sonegar impostos no Brasil.
Para a Justiça, a quadrilha atua desde 2006 e somente no caso do Bank Boston teria movimentado cerca de 45 milhões de reais. A filial brasileira do banco foi comprada pelo Itaú em 2006. O Itaú, no entanto, não é investigado no processo. Para os procuradores, Eduardo Cerqueira Leite recebeu cerca de R$1,5 milhão de reais para beneficiar a fraude. A Operação Zelotes já denunciou 92 pessoas em 16 ações penais e investiga um esquema de corrupção na Receita Federal e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão que julga as apelações contra multas aplicadas pelo fisco. Ao lado da Operação Lava Jato, que começou em 2014, a Zelotes é uma das principais ações de combate à corrupção na história do país. A delação premiada do ex-ministro do PT, Antônio Palocci, na Lava Jato, pode revelar escândalos no sistema financeiro, já que, além do Bank Boston, as investigações apuram fraudes de empresários com vantagens tributárias. Entre os investigados estão o ex-presidente Lula e o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva. O ex-presidente é acusado de tráfico de influência na compra de caças suecos entre 2013 e 2014, durante o governo Dilma. As defesas de Lula e Luiz Cláudio negam. A defesa de Eduardo Cerqueira Leite diz que respeita a decisão judicial, mas confia que ela vai ser revista ou revogada e destaca que está tomando as medidas para que isso ocorra o mais rápido possível. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Supremo Tribunal Federal que não conceda habeas corpus ao ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, preso na Operação Lava Jato. Segundo ele, se solto, Cunha pode voltar a cometer crimes. O ex-presidente da Câmara dos Deputados foi preso em outubro de 2016 e condenado a 15 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas pelo juiz Sérgio Moro. No documento, Janot diz que nem mesmo o afastamento do posto de presidente da Câmara dos Deputados e a imposição da grave medida cautelar desviaram-no do caminho da ilicitude. De acordo com o procurador, o potencial delitivo de Cunha hoje está mais concentrado na capacidade dele em influenciar as seclas, ou seja, aliados ainda ocupantes de cadeiras no Congresso, do que propriamente no abuso das prerrogativas de parlamentar. Janot ainda sustentou que Cunha é uma pessoa que usa com frequência de métodos de intimidação, inclusive tentando constranger o presidente Michel Temer. O procurador considerou que o ex-deputado tentou pressionar Temer ao formular algumas perguntas a ele que não tinham relação com a ação penal em que o presidente foi listado como testemunha de defesa do próprio Cunha. Reforçou também que há dinheiro de Cunha depositado em pelo menos 2 contas em offshores no exterior. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo publicou que o doleiro Lúcio Funaro dirá em sua delação que a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados teria sido comprada. Segundo a reportagem, Funaro vai confirmar o que Joesley Batista já havia dito, que a JBS Friboi deu 30 milhões de reais para Cunha, abre aspas, sair comprando um monte de deputado Brasil afora, fecha aspas. Em 2015, Cunha conseguiu o comando da casa no primeiro turno sem dificuldades, com apoio de 267 deputados. A mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, também voltou a ficar na mira dos investigadores. É que o Ministério Público Federal entrou com uma apelação junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, pedindo a condenação dela. Cláudia Cruz já havia sido inocentada pelo juiz Sérgio Moro por falta de provas. Agora, o MP relacionou e-mails de Cláudia Cruz, que já eram de conhecimento dos procuradores, com informações das delações dos empresários da JBS Friboi. Em vários desses e-mails, o assunto era Altair Alves Pinto, amigo de Cunha e um dos operadores do esquema. Em uma das mensagens de 2013, Cláudia Cruz responde a Sidney Roberto Szabo, funcionário de Eduardo Cunha, sobre um pagamento feito a alguém de nome Fátima. Sidney avisa que Fátima quer o pagamento em dinheiro e pergunta para Cláudia Cruz se ela pode vir receber com o Altair. Posteriormente, Sidney Roberto Szabo responde que o Altair vai acertar direto com a doutora Fátima.
Os procuradores sustentam que os e-mails são a prova de que Cláudia sabia que o marido recebia propina. Joesley Batista afirmou que pagava 5 milhões de reais para o ex-deputado ficar em silêncio dentro da cadeia. Cunha está em processo de negociação de uma delação premiada. Em depoimento hoje à Justiça Federal, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, disse que Cunha ameaçou convocá-lo para depor à CPI da Petrobras em 2014, caso não liberasse empréstimos para empresas do interesse dele. Hereda falou como testemunha na ação que apura suposto esquema de cobrança de propina de empresas em troca da liberação de aportes da Caixa. Além de Cunha, o ex-ministro Henrique Alves, também do PMDB, preso atualmente, está entre os réus. Em 2014, ele era o presidente da Câmara. O presidente Michel Temer continua se encontrando com vários parlamentares da base aliada e outras autoridades. Por telefone, Temer também tenta convencer deputados indecisos a votar a favor do relatório de Paulo Abiakel, do PSDB, que rejeita a denúncia de corrupção passiva contra Temer. A votação está prevista para a próxima quarta-feira, dia 2. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que tem absoluta certeza de que haverá vitória do governo Temer. Advogados de Lula pedem que o interrogatório do ex-presidente, marcado para 13 de setembro, seja presencial e não por videoconferência, como sugeriu o juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. O ex-presidente é acusado de receber com propina um terreno em que seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento dele, no ABC Paulista. Esses imóveis teriam sido comprados pela empreiteira Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras. O valor da propina seria cerca de 13 milhões de reais. Lula nega as acusações e a Odebrecht afirma que colabora com as investigações. Já o Instituto Lula declarou que nunca teve outra sede, a não ser o sobrado, onde funciona até hoje. O Ministério Público Federal pediu ao juiz Sérgio Moro que reveja o acordo de delação premiada do empresário Milton Chaim, um dos donos da Chaim Engenharia. De acordo com os procuradores, o empresário escondeu documentos e informações importantes. Chaim é réu na mesma ação em que são acusados os lobistas do PMDB, Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho. A Força-Tarefa da Lava Jato afirma que eles teriam atuado como representantes dos interesses de parlamentares e ex-executivos da Petrobras que receberam propinas em contratos de aquisição e operação de navios sonda. Segundo o Ministério Público, os executivos do Grupo Chaim ofereceram 2,5 milhões de dólares aos funcionários da área internacional da Petrobras para dar viabilidade técnica à contratação. Os procuradores informaram a Moro que depois que provas foram compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal, eles encontraram contratos firmados entre Milton Chaim com empresas offshore ilegais que eram operadas por Jorge e Bruno Luz. Em março deste ano, o Ministério Público pediu à defesa do empresário que apresentasse provas que demonstrassem os repasses a Jorge e Bruno, mas os advogados disseram que não havia nada que pudesse ser entregue. A Justiça ordenou a desocupação da fazenda que pertence ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O local foi invadido ontem por trabalhadores rurais sem terra que pressionam o governo federal para destravar processos de assentamentos pelo país. O MST voltou a promover hoje ocupações em vários estados. Um dos alvos foi uma fazenda em Minas Gerais, do empresário Ike Batista. Localizada no município de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, a fazenda é da empresa MMX de Ike Batista e foi invadida por cerca de 200 famílias, segundo a coordenação nacional do MST. Os Sem Terra dizem que a unidade está em recuperação judicial desde quando o empresário foi preso, acusado de participar dos esquemas de propina junto ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O movimento também ocupou uma área do projeto do perímetro irrigado Santa Cruz de Apodi, no Rio Grande do Norte, que foi viabilizado pelo ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, preso em junho deste ano por desvio de dinheiro na construção da Arena das Dunas, em Natal. As ocupações fazem parte do Dia Nacional de Lutas promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em pelo menos 9 estados brasileiros. Sob o lema "Corruptos devolvam as nossas terras", os Sem Terra invadiram fazendas de vários políticos e empresários envolvidos em esquemas de corrupção, como é o caso de Ike Batista e Henrique Alves.
Por determinação judicial, os sem terra tiveram que desocupar hoje uma fazenda de propriedade do ex-cartola da CBF, Ricardo Teixeira. A área fica em Piraí, no interior do Rio de Janeiro. A multa, caso o local volte a ser invadido, é de R$30 mil por dia. Ricardo Teixeira é investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa nos Estados Unidos e na Espanha, onde chegou a ter a prisão decretada pela Justiça. O mandado de prisão contra o ex-cartola da CBF está sob análise da Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil, que avalia se abre processo contra ele em terras brasileiras com base no inquérito da Justiça espanhola. Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista Mário Covas Neto, vereador e presidente do Diretório Nacional do PSDB, sobre a crise política. Um aplicativo quer aproximar os paulistanos dos carroceiros e catadores de material reciclável. O objetivo é diminuir o preconceito contra esses trabalhadores que, apesar de contribuírem para a limpeza da cidade, são tratados como se fossem inferiores. Ela alonga as pernas, o pescoço, corre e puxa muito peso. O trabalho da Maura como carroceira nas ruas de São Paulo é quase uma academia. E que, por experiência própria, não é fácil não. Se não bastasse a parte física, tem ainda o preconceito, xingamentos, mesmo com 500 até 700 quilos nas costas. Muitas ameaças. Se você não tirar essa carroça daí, eu vou denunciar para a prefeitura. Eu não quero tua carroça aí. Sai da frente, tira esse lixo daí. Ô lixeira, sai da frente. Vai com Deus e amor. Né? Então eu levo muito na esportiva. Depois de 20 anos carregando meia tonelada de materiais recicláveis por dia, vendidos para depósitos, cooperativas ou indústrias, pensa só quanto material ela já não tirou das ruas da capital. Eu me sinto uma bombeira. Por que eu me sinto uma bombeira? A partir do momento que eu tiro isso do chão, gente, eu estou salvando uma vida. Quando chover, vai estar limpo aquele bueiro. Isso daqui não vai estar lá. Mãe de 6 filhos, Maura conta agora com uma nova ferramenta que pretende contribuir para a dignidade dos cerca de 20 mil carroceiros de São Paulo e também para os 800 mil de todo o país. Este aplicativo de celular, o Cataqui, que mostra no mapa, por geolocalização, o catador de recicláveis mais próximo de você. Por enquanto, aqui em São Paulo, são 150 catadores já registrados. Então, é só entrar no celular e achar quem está mais próximo de você. Só que muitos catadores não têm no celular a internet. Então, a solução, pelo menos por enquanto, é o seguinte. Ali tem o telefone da pessoa. E aí basta ligar e chamar, por exemplo, a Maura. A gente vai trabalhar para conseguir celulares melhores e planos de internet para os catadores, para que isso seja possível ao longo do ano que vem. Mas, por enquanto, cada usuário, cada cidadão telefona e negocia caso a caso. O Cataqui levou 2 anos para ser desenvolvido com o patrocínio de 2 fundações. Ainda assim, faltam recursos. Para arrecadar fundos, diferentes artistas fizeram este mês esculturas de mini carroças à venda na internet. Uma outra forma da sociedade participar mais é registrar o catador da sua região na plataforma do Pimp My Carroça, o grupo responsável pelo aplicativo. Os catadores muitas vezes são vistos como alguém que está ou sujando a sua rua ou estorvando o seu trânsito, quando na verdade eles estão prestando um serviço ambiental muito importante. Eles são pequenos empreendedores autônomos atuando dentro de um setor não regulado. O carroceiro Ricardo Nascimento, morto há 10 dias em Pinheiros por policiais militares durante uma discussão numa pizzaria, virou um símbolo dos colegas de como ainda falta reconhecimento a esse trabalho. Por isso, o aplicativo representa para Maura uma esperança de que a tecnologia traga o tão sonhado respeito de que ela é uma profissional como outra qualquer. E das boas. Eu vejo no aplicativo respeito. Eu sou uma trabalhadora. Vai saber que eu sou do bem e pode abrir as portas para mim entrar e trabalhar. Vou ter uma visão diferente. Não vou ser machutada, vou ser abraçada. E esse abraço eu estou esperando há tempo. Ah, então vem cá, dá um abraço. O roubo de carga no estado de São Paulo aumentou 23% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que roubos, em geral, também aumentaram. Os números divulgados ontem pela Secretaria registram que os roubos de carga subiram de 451 para 511 casos só aqui na capital, na comparação entre junho do ano passado com o deste ano, representando 13% de aumento.
Em relação à amostragem dos primeiros 6 meses, houve um salto de 4.398 roubos para 5.417 em todo o estado. Nós tivemos 54 casos esclarecidos, que os criminosos foram presos, 59 cargas recuperadas. Nós aprovamos uma lei que, se nós pegarmos o receptador, nós cancelamos a inscrição estadual dele. Então, se um supermercado, uma loja, uma empresa qualquer esteja vendendo produto de roubo, terá a inscrição estadual cancelada. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves, houve uma melhora dessas ocorrências em relação ao mês passado, com diferença de 7 casos. Justiça Federal derrubou agora há pouco a decisão judicial que suspendia o aumento no preço dos combustíveis. A Advocacia Geral da União havia recorrido, afirmando que o dinheiro arrecadado com os impostos é importante para o equilíbrio das contas públicas. O desembargador Hilton Queiroz, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região do Distrito Federal, atendeu a recurso da Advocacia Geral da União. A AGU argumentou que, sem o aumento do imposto, o governo deixaria de arrecadar 78 milhões de reais por dia, o que comprometeria as contas públicas e a retomada do crescimento econômico. O argumento é que faltaria dinheiro para dar continuidade aos programas de saúde, segurança pública e também o Bolsa Família. A suspensão havia sido determinada ontem pelo juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, a partir de uma ação popular ajuizada pelo advogado Carlos Alexandre Cloufas, sob alegação de infringência ao princípio da legalidade tributária. Desde a semana passada, quando o governo anunciou o aumento, os combustíveis ficaram mais caros nos postos. O litro da gasolina ficou 41 centavos mais caro, do diesel aumentou 21 e o álcool, que não era tributado, subiu 20 centavos. Com a elevação de valores, o governo espera arrecadar mais de 10 bilhões de reais. As contas do governo registraram déficit primário de 56 bilhões de reais no primeiro semestre. Segundo os dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, foi o pior resultado para o primeiro semestre desde o início da série histórica, há 20 anos. O número reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. É o terceiro ano seguido em que as contas ficam no vermelho neste período. Somente no mês de junho, as contas do governo registraram um déficit primário de 19 bilhões e 700 milhões de reais. Esse também foi o pior resultado para meses de junho em 21 anos. O governo federal vai aumentar a fiscalização sobre os frigoríficos. O objetivo é retomar a venda de carne bovina fresca para os Estados Unidos. Em conversa com o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e da Associação Brasileira da Proteína Animal, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o governo vai aumentar a fiscalização sobre frigoríficos para retomar a venda da carne bovina fresca para os Estados Unidos. O comércio está suspenso desde o fim de junho. Maggi disse que os produtores deveriam melhorar a qualidade de seus produtos, independentemente da fiscalização exercida. Na semana passada, Maggi esteve nos Estados Unidos para conversar com autoridades americanas. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal afirmou hoje que a composição da vacina contra a febre aftosa vai mudar. Foi definido, junto com o Ministério da Agricultura, que a saponina vai ser retirada da fórmula. Essa substância foi apontada pela cadeia produtiva como a responsável pelo aparecimento de abscessos na carne. Esses caroços também levaram os Estados Unidos a decidir pela suspensão da importação da carne in natura do Brasil. O Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros da economia na faixa entre 1% e 1,25% ao ano. A decisão já era esperada pelos investidores. O último aumento foi no dia 15 de junho. Apesar da manutenção das taxas, o Fed afirma que o bom andamento da economia norte-americana e o reforço no mercado de trabalho possibilitam elevações graduais dos juros. E o Banco Central informou hoje que cortou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Esta foi a 7ª redução seguida. Agora a Selic está em 9,25% ao ano. É a primeira vez desde o fim de 2013 que a taxa fica abaixo de 10%.
Em comunicado, o Copom, Comitê de Política Monetária, destaca que a economia está em recuperação gradual e o aumento da incerteza recente quanto à implementação das reformas impactou de forma negativa. No entanto, a informação disponível sugere que o impacto dessa queda de confiança na atividade tem sido, até o momento, segundo o Banco Central, limitado, ou melhor, segundo o Copom. O Copom reforça ainda que tanto o cenário externo quanto o comportamento da inflação têm se mostrado favoráveis. Pessoas transgênero não podem integrar as Forças Armadas dos Estados Unidos. O presidente Trump anunciou hoje a proibição pelo Twitter. Ele afirmou que a decisão de não aceitar indivíduos transgênero nas Forças Armadas é para que as tropas possam se concentrar em vitórias decisivas e esmagadoras e não ter seu desempenho prejudicado com os gastos médicos de transgêneros. O anúncio é um retrocesso na política de inclusão do governo Obama, que em junho de 2016 tinha derrubado o veto a transgêneros. Essa não é a primeira medida de Trump com restrições a transgêneros. Em fevereiro, ele revogou instruções que permitiam que estudantes transgênero usassem banheiros e vestiários de acordo com sua identidade de gênero. O chefe de finanças do Vaticano, o cardeal George Pell, negou as acusações de abuso sexual de menores na primeira audiência do caso na Austrália. Pell é o mais alto integrante da Igreja Católica já acusado de abuso sexual. Segundo a investigação, os abusos pelo cardeal de 76 anos teriam acontecido quando ele era arcebispo de Melbourne, entre 96 e 2001, e se repetido até 2014, quando ele era arcebispo de Sydney. A polícia australiana não deu detalhes sobre a denúncia contra Pell, alegando necessidade de preservar a integridade do processo judicial. Atualmente, o cardeal Pell, que é uma espécie de ministro da Fazenda do Vaticano, está afastado para se defender. Na Venezuela, a oposição começa a greve de 48 horas contra a Constituinte defendida pelo presidente Nicolás Maduro. Ruas e avenidas de Caracas e outras cidades do país amanheceram bloqueadas e houve confrontos com a polícia. Hoje, 13 países da Organização dos Estados Americanos pediram que Maduro suspenda a votação do próximo domingo para uma Assembleia Constituinte. Os incêndios que atingem a costa sul da França levaram à evacuação de 10 mil pessoas só nesta madrugada. 2.000 bombeiros estão na região para conter vários focos que atingem a costa e a ilha da Córcega. O fogo já destruiu mais de 4.000 hectares de vegetação. Segundo o governo, a maioria dos incêndios está controlada, mas a situação continua preocupante por causa do tempo seco e as fortes rajadas de vento. Ao menos 7 bombeiros tiveram ferimentos leves e outro sofreu queimaduras de 2º grau. 15 policiais foram intoxicados pela fumaça. Você já imaginou um banheiro sem papel? No Japão, os vasos sanitários inteligentes já são realidade. Aqui em São Paulo, o turista pode conhecer a tecnologia na Japan House, um espaço dedicado à cultura nipônica. Eita, engenhoca diferente! Fiquei mexendo em todos os botões. Tem ventinho quente. Ficou testando mesmo, então? Fiquei testando, foi engraçado. Bem-vindos ao Banheiro do Futuro, o vaso sanitário que promete substituir o papel higiênico. É a versão Robocop do bom e velho bidê. A pessoa se senta e, ao fim dos trabalhos, aciona um botão que ativa jatos d'água direcionais. Acho que tem que pensar que a gente não toma banho com papel, não lava a louça com papel, que vai ser muito mais higiênico se ele usar o bidê, né, ao invés do papel. Outro botão e o vaso aciona a secagem. O Trono do Futuro também possui um filtro automático que, após a descarga, atenua odores fortes. Toda essa modernidade são atrações à parte da Japan House, na Avenida Paulista. Os banheiros daqui, assim como a entrada no local, são gratuitos. Uma experiência e tanto. Para eles é tão normal, para a gente é diferente, algo que traz higiene, né, e organização, limpeza. A gente saiu encantada do banheiro. A senhora acha que essa ideia vai pegar aqui no Brasil? Eu acho que pega. Por quê? Se não for assim muito caro, pega. Melhor do que chuveiro. Bem melhor do que chuveirinho.
O fabricante japonês não divulga oficialmente, mas no mercado, os preços desse vaso sanitário podem variar de 8 a 22 mil reais cada um, dependendo do modelo. Um dos clientes seria o jogador Neymar, extravagância que também já existe em alguns hotéis de luxo de São Paulo. Esse assunto de banheiro, que pra gente pode ser muito inusitado, é muito sério lá no Japão. Tanto que recentemente os fabricantes decidiram unificar as informações para o uso desses equipamentos. É que muita gente estava ficando confusa com tanta informação, principalmente os turistas. A ideia é que esta padronização também facilite a vida de quem for para os próximos Jogos Olímpicos, que vão ser realizados lá na capital japonesa. Em 2020, a organização da candidatura de Tóquio quer mostrar ao mundo que o futuro já chegou, até porque lá os vasos que a gente chama de high-tech você já encontra em todo canto. Temos até em banheiros públicos lá no Japão. Eles já estão acostumados com isso. Eles, se forem num banheiro comum, como nós temos aqui no Brasil, eles se sentem incomodados. E só para constar, o papel higiênico continua ali no cantinho para quem preferir, sem nada de engenhoca. O tempo seco continua mantendo os dias ensolarados aqui em São Paulo. Só que sem chuva, a umidade do ar fica muito baixa e a qualidade comprometida por causa do acúmulo de poluentes. Hoje, os índices de umidade ficaram entre 20% e 30% aqui na capital. Quando será que volta a chover? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O ar continua muito seco em boa parte do país, inclusive aqui em São Paulo. E não há previsão de chuvas por aqui nos próximos dias. Com isso, o sol brilha forte, praticamente sem nebulosidade em todo o sul, sudeste, centro-oeste e em parte do norte e do nordeste. Só deve chover ainda ali entre o Rio Grande do Norte e o litoral capixaba e o extremo norte do país. Entre a costa norte da Bahia e o Alagoas, o tempo fica até bem fechado amanhã, viu? Vamos ver aqui como ficam as temperaturas? Em Aracaju, dia chuvoso amanhã, com máxima de 27 graus. Na capital mineira, máxima de 24, com tempo firme o dia todo. Em Teresina, calorão na casa dos 35 graus. E em Porto Alegre, mínima de 8 e máxima de 23. Para São Paulo, nada muda em relação a hoje e continua fazendo calor à tarde em várias cidades. Como a gente vê no mapa, pouca nebulosidade e nenhuma chance de chuva. Muito pelo contrário, teremos mais um dia de friozinho na madrugada e muito sol à tarde. A máxima bate na casa dos 30 graus em Votuporanga, dos 29 em Presidente Bernardes e dos 28 em Presidente Prudente. No centro-norte faz até 29 graus em Ribeirão Preto e também em Araraquara. No litoral, um pouco mais fresquinho, máxima de 24 graus em Santos e dos 25 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na capital? Nessa madrugada teremos mínima de 9 graus e máxima tarde de 24. Na sexta-feira, temperaturas entre 9 e 23 graus e no sábado a máxima prevista é de 24 graus. Sobre as chuvas, segundo a meteorologia, elas só devem voltar a atingir a capital no final da próxima semana. Enquanto isso, tempo firme por aqui. E agora as notícias do esporte com Juliana Verbonen e Anita Pasques. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o vereador Mário Covas Neto, presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui em São Paulo. Quarta-feira de decisões para o Palmeiras e Santos na Copa do Brasil. Os dois times precisam correr atrás da classificação para a próxima fase, né, Anitta? Boa noite. Boa noite, Ju. É isso mesmo, gente. Palmeiras e Santos precisam ganhar seus jogos para avançarem na competição. No caso do Santos, o time do Levir Coupe perdeu a partida de ida por 2-0 contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro e hoje, na Vila Belmiro, precisa de ao menos 3 gols para se classificar ou 2 para levar a decisão para os pênaltis. Já o Palmeiras joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O primeiro jogo aqui em São Paulo teve empate em 3-3 e só uma vitória classifica o time de Cuca para as semifinais. Daqui a pouco, aqui em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, vai sair mais um semifinalista da Copa do Brasil. Cruzeiro e Palmeiras jogam a partida da volta.
Na ida, na capital paulista, tivemos um empate em 3-3. E por isso, a equipe mineira tem a vantagem de alguns empates. 0-0, 1-1, 2-2. O novo empate em 3-3 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Ao Palmeiras, além da vitória, só interessa um empate com 4 ou mais gols de diferença. Temperatura agradável aqui na cidade de BH, 20 graus, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. O Cruzeiro tem alguns problemas, não poderá contar com o Sassá, que não está inscrito nesta competição, e também com o Hudson e Robinho, esses dois jogadores ficam de fora. E Mano Menezes completa 1 ano de Cruzeiro e espera comemorar com a classificação. Já o Palmeiras vem de 2 resultados importantes no Campeonato Brasileiro. Um empate com o Flamengo e uma vitória contra o Sport no final de semana. Os 2 jogos fora de casa. E por isso, aposta que a classificação possa chegar hoje, até porque a equipe, exceção feita a William Bigode, vem com força máxima. O time do Palmeiras não está pronto. Felipe Melo é uma das dúvidas. E também existe a possibilidade da volta de Guerra. Osmar Garrafa, do... O Corinthians também entra em campo hoje contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana. É isso mesmo, a partida é na Arena em Itaquera e o time de Fábio Carille tem a vantagem de ter feito 1 gol fora no empate de 1-1 lá na Colômbia. O Corinthians deve entrar em campo hoje contra o Patriotas escalado com o atacante Casim no lugar do artilheiro Jô. Defendendo uma invencibilidade de 30 partidas, o Corinthians recebe nesta noite aqui em Itaquera o Patriotas da Colômbia pela Copa Sul-Americana. Corinthians é líder disparado do Campeonato Brasileiro, enquanto o adversário é apenas o 8º colocado do Campeonato Colombiano. Só por essa diferença dá para dizer que o Corinthians é favorito à classificação na Copa Sul-Americana. Só que tem um detalhe. O jogo contra o Patriotas lá na Colômbia foi o que, nessa sequência toda de invencibilidade, o Corinthians ficou mais perto de ser derrotado. O Patriotas vencia o jogo até o finalzinho da partida, quando o Balbuena acabou empatando. E esse 1-1 deixa o Corinthians com a possibilidade de empatar por 0-0 aqui em Itaquera para se classificar graças ao gol marcado fora de casa. O Corinthians vai jogar sem 6 titulares diante da equipe colombiana. Então, estão fora o Jadson e também o Pablo, que estavam machucados e serão poupados na partida de hoje. O Fagner e o Jô, que vão ficar no banco de reservas, e o Romero e o Rodriguinho, que sequer virão aqui para Itaquera. Nos lugares deles vão jogar o Léo Príncipe, e aí no meio de campo entram o Marquinhos Gabriel e o Cleiton, e no ataque o Corinthians terá Casim no lugar do Jô. Esse momento é muito bom para nós. Eles ganham, eu ganho também. Entendo? Nosso vai ganhar campeonato, eu ganho também. Se eu pode, eu faço 100 gols, não problema, entende? Bom, o Patriotas não tem tradição, né? Não tem tradição, é a primeira competição internacional deles. O Casim não é o melhor jogador do universo, mas hoje ele vai ter que resolver porque não tem o Jô. O jogo de ida, como a gente já falou, foi 1-1, né? Então, tá tudo pro Corinthians. Hoje é em casa, o Patriotas não tem tradição, vai dar Corinthians. Então tá bom, a gente confere amanhã. É isso. Gamberini. Você vai ver a seguir. Maria Lídia entrevista ao vivo o presidente do Diretório Municipal do PSDB, o vereador Mário Covas Neto. Até já. A busca por definições no PSDB na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso entrevistado é o presidente do Diretório Municipal do PSDB, o vereador Mário Covas Neto, o Zuzinha, que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, o senhor é o presidente do Diretório Municipal do PSDB e eu vi críticas suas em relação ao prefeito João Dória, pelo não comparecimento dele em reuniões agendadas pelo partido, encontro com os vereadores do partido e, inclusive, da base parlamentar lá na Câmara. O que acontece? João Dória, ele não prioriza a interlocução política com os aliados? Não é bem assim, não é com o João Dória. Na verdade, foi o seguinte... Era uma reunião com os vários diretórios zonais, com os prefeitos regionais. Não era com o João Dória. E o que houve é que uma determinada pessoa da administração acabou ligando e alguém que
exerce uma função de mando, porque está numa secretaria que comanda todas as secretarias regionais, andou desarticulando, falando para os prefeitos regionais não comparecerem. O que para mim é um absurdo. Porque... Mas esses articuladores, representantes de João Dória, compareceram? Secretários? Não. Nem secretários? Não era com os secretários, era só com os prefeitos regionais. Mas veja, isso tudo aconteceu já faz algum tempo. E eu, à época, reclamei com veemência, porque o que a gente percebe é que o governo do João Dória, que é do PSDB, acaba dando um tratamento político diferenciado ao PSDB para pior. Ou seja, aqueles que fazem parte da base aliada acabam tendo uma consideração que o PSDB municipal não estava tendo. Então eu reclamei bastante. E aí adiantou? Adiantou, tanto que na semana passada nós fizemos um encontro e aí foi com todo o partido na capital com o João Dória. Exatamente para demonstrar que aquela iniciativa não era uma iniciativa que partia dele, e sim partia de uma condução política um pouco equivocada. O que eu acho é o seguinte: o João Dória, nessa coisa de ser gestor, de ser um administrador, ele tem delegado a função política ao secretário político do governo, né? E eu acho que, no mesmo momento que o João Dória é inovador, o exercício político do secretário é antigo. Mas aí tem uma indagação. O João Dória sempre disse que ele não era político, né? Mas então ele delega por aquele perfil que ele insistia durante a campanha, ou delega porque ele está muito ocupado exatamente com outra política, mas de olho em instâncias superiores? Talvez. Presidência da República, por exemplo. Pode ser. Eu não posso te responder por isso. O que eu posso te dizer é o seguinte: ele não atua diretamente na atividade política, pelo menos na atividade política que diz respeito à Câmara Municipal, enfim. Isso é delegado mesmo para o secretário Júlio Semeghini, que acaba fazendo uma política que, para mim, é equivocada, porque é a política de toma lá da cá, é a política de você estabelecer algumas vantagens para os vereadores, aqueles que têm muito uma... Mas quem? O secretário de João Dória faz o toma lá da cá exatamente o que ele sempre condenou? O João Dória. O João Dória sempre condenou. Sim. O secretário é um preposto do chefe do executivo. Exato. Ele faz o toma lá da cá? Faz. Com a anuência de João Dória? Acho que não. Por isso mesmo a minha reclamação e a forma incisiva que eu coloquei. Eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o João Dória a respeito disso. Eu acho que não, exatamente porque ele se sente talvez menos capacitado para fazer a articulação política, ele está delegando a alguém que não está fazendo ela, no meu modo de ver, adequadamente. Está fazendo de uma forma antiquada, antiga. E não me parece que esse é o caminho para quem chegou na prefeitura para ser a mudança, para ser a novidade. Então, tenho reclamado disso. E o PSDB? Vamos falar do seu partido, o PSDB num momento de tomada de decisão difícil, essa coisa do sair ou ficar no governo Temer. Uma última, não vou falar a palavra desculpa, mas explicação para permanecer no governo é que o compromisso do PSDB era com reformas e estava para acontecer a reforma trabalhista. Ela foi votada, foi aprovada e o PSDB, que dizia que ia sair, está lá firme. No seu entender, é bom que o PSDB continue no governo Temer, considerando a proximidade de 2018? Então, se você for pensar do ponto de vista eleitoral, sair do governo Temer é a salvação para os candidatos de 2018. Mas eu acho que é um equívoco nosso, se fizermos isso. O governo Temer é um governo fraco hoje, muito fraco. Se o PSDB sair da base de apoio, aí ele vai ficar à deriva. Durante um ano e meio, nós vamos ter um governo, um país, sem nenhum tipo de controle pelo governante maior, de poder reformar, fazer qualquer tipo de reforma, ou mesmo o dia a dia da administração pública. Então, no seu entender, o PSDB deve se imolar? Não, eu acho que o PSDB tem que ter uma responsabilidade com o país, não é com o Temer. Não é com o Temer. O Temer, ao contrário, ele foi eleito numa chapa com a Dilma. Nós não votamos no Temer. Nem ele votou na gente. Apenas quando ela saiu... E olha, eu quero lembrar uma coisa. Isso já aconteceu no passado, quando o Itamar assumiu
substituindo o Collor, você se lembra. O que aconteceu naquela época? Houve um governo de coalizão, até Erundina, que era do PT à época, foi para esse governo e foi expulsa do PT por causa disso. Caro, Mas foi nesse governo que o Plano Real aconteceu. Então, um governo de transição, ele não necessariamente é um governo ruim. Ele pode ser um bom governo. Bom, circunstâncias completamente diferentes. Completamente diferentes. Itamar não enfrentava o que Michel Temer enfrenta. Sem dúvida. Né, em termos de corrupção. Sem dúvida. Denúncias de corrupção. Sem dúvida. Mas você está falando de pessoa, e eu estou falando de país, eu estou falando de governo. Eu não estou falando do Temer. Quando havia o processo de impeachment da Dilma, o que se falava era a preocupação de, bom, mas se a Dilma sair, quem é que vai entrar no lugar dela? O Temer, o ex-presidente da Câmara, o Renan, quem que vai entrar? Todo mundo tinha uma certa desconfiança, ou seja, não é novidade essas coisas. Só que eu acho que nós, que apoiamos a saída dela, nós temos que ter um mínimo de responsabilidade com o país. Ou então você larga. Aí esse eleitor que hoje vai aplaudir a saída do PSDB, vai ser o mesmo que amanhã vai dizer o seguinte, pô, mas durante 1 ano e meio o país ficou à deriva por culpa de vocês, que vocês saíram e deixaram o governo sem sustentação. José Serra, Geraldo Alckmin ou João Dória, candidato à presidência da República pelo PSDB em 2018? O que é mais conveniente para o partido? Para encerrar. Precisa pensar? Olha, não é que precisa pensar. Posso dizer o que me parece melhor para o país é o Geraldo Alckmin. Por quê? Porque é preciso que você tenha um governo de tranquilidade. E o Geraldo Alckmin é um porto seguro. No caso do João Dória, ele é inovação. Ele é um sinal de Ok. Como é que eu posso dizer, de sucesso, de vanguarda, né? Mas eu não sei se hoje, com o retrato que o país vive, o ideal não é você ter uma administração mais serena. E por isso, no meu modo de ver, o Geraldo Alckmin seria o melhor candidato. Muito obrigada. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco em nossa edição das 10. Até já. Boa noite e até amanhã. Você sabe como funciona o adestramento de animais? Descubra os segredos dos profissionais do ramo no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.